Quando eu pensei em montar essa aula, eu montei da seguinte modo: vou falar um pouco sobre a via transforaminal, sobre a via interlaminar, que até agora pouco falado, mas foi sobre transforaminal. Em relação ao transforaminal, diferenciar um pouquinho o que é a técnica inside out e outside in. E terminar um pouquinho com as evidências científicas a respeito aí. Então, no início da curva de aprendizado, eu não sei muitos, mas eu tinha extrema dificuldade quando encontrava essa imagem. Lembrando que a gente está vendo uma imagem bidimensional em algo que é tridimensional. Então, eu ficava sempre vendo a tela, paciente, cânula, tela, paciente, cânula, para poder realmente me situar e fazendo isso o tempo todo. Então, realmente, eu tinha uma extrema dificuldade na localização. A gente percebeu que ao longo do dia a gente conseguiu aí facilitar nos achados. Então, de um modo geral, aqui passando mais rápido essa aula, mas uma aula mais conclusiva aí do dia. O paciente, à esquerda a gente tem a parte cranial, à direita a parte caudal. Então, a gente vai operar uma hérnia discal lombar à esquerda. Então, a gente está partindo daquela imagem inicial que a gente está acostumado, geralmente o cirurgião está acostumado com uma via interlaminar, só que a transforaminal não, por isso que há trabalho no entendimento mental. Na verdade, aquilo ajuda, mas na verdade o que a gente vê é só o buraquinho da tela. Isso dá trabalho. Uma das coisas que a gente pode perceber ao longo da cirurgia é que a gente utiliza muito a orientação de relógio, o que está a 12 horas, o que está a 6 horas, o que está a 3 horas e o que está a 9 horas. Então, esse daí é uma linguagem importante aí da gente. Então, na verdade, o que a gente está vendo mais é isso daí. Se fosse isso aí, a gente ficava mais fácil, mas o que a gente geralmente olha é só o vídeo. Vou colocar alguns vídeos aqui para a gente concluir. Então, vai ter um vídeo transforaminal à esquerda, um vídeo transforaminal à direita e uns vídeos interlaminares. A maioria dos vídeos foi nossos e alguns outros para a gente com melhor ilustração, tá de melhor qualidade. Essa figura eu coloquei que eu achei interessante. A gente já sabe do triângulo de segurança de Campi, que já foi falado aí pelo João hoje cedo. Só que na presença de uma hérnia discal que abaula a raiz, esse triângulo de Campi torna-se ainda mais seguro, porque ele vai abaular para a dorsal. Uma coisa só que eu queria falar também é que o Campi descreveu esse triângulo, mas quando a gente está se tratando de algo tridimensional, esse triângulo, na verdade, é algo mais trapezoidal. O que é 12 horas, na verdade, não é só posterior, ele é um dorsal medial, e o que é 6 horas não é só inferior, na verdade, ele é um anterolateral. Então, é mais essa diferença. Exatamente. Que é bidimensional, né? E antes da continuidade, um dos conceitos que a gente percebeu aí na cirurgia é o fato de como a cânula e a ótica está solta na sua mão esquerda, você consegue guiar para o ponto que você deseja. E aí você consegue fazer uma navegação pelo forame. Então, onde sua mão esquerda é o mais importante. E esse é um detalhe importante, que é a mão esquerda que está guiando. Se a gente quiser acessar ou retirar, sacar qualquer fragmento com a mão direita, sem movimentar a mão esquerda, você vai acabar quebrando o material. Um material delicado, e geralmente é isso que acontece aí na curva. A gente tem a tendência de querer caçar o material com a direita, com a mão esquerda parada, e acaba quebrando esse material. Então, aqui é um vídeo, deixei o vídeo em cima com uma ilustração embaixo, lembrando que aqui é 9 horas estaria cranial, caudal. Antes de começar, a gente vai ver que há 3 horas, aqui é o pedículo, passando a raiz emergente a 9 horas e 6 horas, e à direita, a 12 horas, a gente tem a faceta, aquele L que o João falou hoje mais cedo, e medial dorsal a 12 horas a faceta, a gente vai estar, na verdade, a raiz transeunte.
Então, exatamente isso. Então, o bisel, a ponta do bisel, sempre inicialmente a gente encontra 12 horas, para depois aí de então a gente fazer o giro. Cada um utiliza da forma como mentalizou fazer esse giro, mas ou à esquerda seria o anti-horário ou pelo pedículo, o que daria no mesmo, porque a gente está tentando afastar. Então, vamos aqui entender. 3 horas, mais uma vez, o pedículo, 3 horas o pedículo, recesso, faceta lateral, face lateral da faceta. Então, aqui realizando a descompressão e através de um instrumento de Kerrison. Esse Kerrison tem a vantagem de ele ter uma abertura maior, então consegue abocanhar. Afunda o disco. Aqui a gente não vê a raiz emergente, que está sendo protegido pelo bisel. A raiz de L4 aqui seria L4, L5, então a raiz de L4 saindo por aqui. Então a gente tem aqui a faceta, ligamento amarelo, saco dural, uma vez a gente liberando o sistema de irrigação, então a gente tem a queda que a gente viu hoje, a queda da raiz e da gordura. Cadê o... Então, aqui, liberando mais aqui a questão do recesso, uma cirurgia geralmente, a foraminoplastia é uma cirurgia de recesso, muitas vezes é o problema da dor, que é a estenose do recesso. Girando a cânula, a gente consegue ver essa raiz aqui emergente, né? Então, a gente, girando a cânula, a gente consegue realmente ver. Foi justamente esse processo de navegação. E a raiz de L5 aqui em cima. Não, L4 quando girou. A gente está com a óptica aqui. No momento que você gira a cânula e a óptica, você pode enxergar essa raiz aqui. De L4. Então, esse foi o vídeo à esquerda. Isso aqui é um vídeo à direita. Nesse vídeo à direita, a gente vai perceber que a gente não houve a discografia, o disco não está colorado de azul. Lembrando sempre, mais uma vez, o bisel, quando entra, ele entra a 12 horas. Então, a 12 horas estaria a face lateral da faceta. Então, o primeiro ponto é o osso amigo. Então, se ele entrar ao contrário, se ele entrar às 6 horas, ele vai dar de encontro com a raiz. Então, pode lesar. Então, sempre a 12 horas. Outro método aqui de broca, então... Cada um com sua empresa. Quem estava no centro cirúrgico pode perceber uma broca também diferente da empresa, que ele angula. Nesse caso agora, à direita, a projeção à direita, a gente vai ter a 9 horas o pedículo, recesso, a 12 horas continua sendo a faceta, e agora 3 horas vai ser a raiz. A raiz é emergente aqui, sabe? A raiz está aqui, emergente. A raiz emergente, raiz transeunte, junto com o osso, que é a faceta, recesso, pedículo. Então, o Kerrison ajuda muito nessa descompressão do ligamento amarelo. E agora realizando a retirada do disco. Muitas vezes não consegue fazer pela estenose. Então, hoje tinha muito osteófitos que estenosa muito e às vezes para puncionar o disco não consegue. Ou então o disco muito calcificado você não consegue realmente penetrar. Hoje a agulha de punção era uma agulha muito delicada. Então, entortava, mas não entrava. Aqui é um pouquinho do ligamento que o Dauli falou com o vasinho. Isso aqui também é um vasinho. E do momento... Isso. Isso aqui muitas vezes são os vasinhos epidurais, é porque já foi retirada até a gordura. Na via transforaminal, a gente tem algumas técnicas, as técnicas mais faladas, mais conhecidas, a inside out e a técnica outside in. Qual é a grande diferença? Na técnica inside out, a gente tem o início dentro, começa dentro do disco. Isso já através da punção. Então, a gente, nessa aula, não abordei a punção, a gente falou da punção na aula do João,
que justamente a gente encontra aquela linha medial dos pedículos, checando no frente e no perfil, e a gente está dentro do disco. Então, no inside out, a gente começa dentro do disco, cria um espaço já diminuindo aquela pressão discal, e a partir do momento que você já criou esse espaço, você vai retraindo a cânula até enxergar as estruturas nervosas e o fragmento discal. Diferente do outside in. Do outside in foi o que a gente fez hoje. Bate na faceta lateral, na face lateral da faceta, e a partir dali começa a cirurgia. Drila, faz a foraminoplastia. Hoje o Dr. Dauli mencionou a visão direta da raiz, então muitas vezes a raiz está presa, a raiz emergente está presa, tendo assim que tem que liberar primeiro essa raiz para depois acessar o disco e poder girar a cânula para evitar lesão nervosa. Então, a grande diferença do outside in e do inside out. Você está avaliando a ressonância, o tamanho dos forames, o tamanho do forame, como é? Não, exatamente. O inside out, ele é uma das contraindicações, ou melhor, uma das coisas para ser evitadas do inside out é quando você tem estenose foraminal. Então, vou mostrar um slide aqui, que foi de um artigo, onde ele fala justamente isso. A colocação da cânula dentro já do disco pode fazer essa lesão nervosa, quando a gente tem a estenose foraminal. E o outside in, ele é bom por causa disso, porque você consegue, antes de provocar qualquer lesão, você está enxergando o nervo, afastando e aí evitando mais. O inside out, aí sim, o inside out tem que ter o paciente sedado e não geral, porque daí a gente precisa da informação do paciente. Então aqui a gente não pode ter estenose foraminal, e seria mais por uma condição de hérnia de disco mesmo. Então a gente introduz a cânula, quem corou já viu, está tudo azul, então assim que colocou a ótica já está tudo azulado, saca já os fragmentos de disco, e aí a partir do momento você vai retraindo, até ver a hérnia ou as estruturas nervosas. Então, mais uma vez, o outside in, lembrando é muito bom, na verdade, é o melhor utilizado para estenoses foraminais. Muitas vezes a gente já sabe que essas estenoses foraminais ele é a base da hipertrofia do processo articular superior da vértebra inferior. Justamente esse artigo, ele justamente conclui isso. Quando a gente tem uma presença de uma estenose foraminal, a colocação direta da cânula pode lesar a raiz emergente. Então, o outside in, ele permite a foraminoplastia para poder ter um espaço maior de introdução da cânula, assim de evitar lesão da raiz emergente. Coloquei alguns exemplos aqui de realização da foraminoplastia e da facetectomia. Na verdade, vai depender dos instrumentais. A gente sabe que com a tecnologia e cada vez mais a gente está tendo instrumentais que permitem fazer isso. Então, a endoscopia, quando surgiu, era para fazer as disectomias. A partir das experiências e dos instrumentais, pôde fazer agora as descompressões. Então, isso aqui é um vídeo do João, realizando aqui através de um formãozinho, fazendo... Você está com a mão esquerda segurando a ótica. Com a direita você está segurando o formão. E o auxiliar batendo. Até ouvir batendo. Então, isso muitas vezes acelera a descompressão, a faceta. Agora, muitas vezes essa retirada tem que ser realmente delicado, a pinça é delicada e você pode, com uma força maior, quebrar a pinça e muitas vezes não sai. Você precisa tirar como se fosse um fragmento de hérnia, tem que tirar a ótica para poder passar pela cânula. E aqui essa imagem final, a imagem mostrando aqui uma descompressão maior. E muitas vezes é preciso fazer isso porque não consegue nem girar a cânula, nem introduzir a cânula. Então tem que fazer muitas vezes, principalmente no forame L5-S1, que geralmente está mais estenosado. Então, aqui mais outros exemplos, mostrando o forame extremamente estreito, não conseguindo nem girar, a gente não consegue girar nem um bisel aqui, mostrando.
Então, realizando... Cadê a broca? Não, aqui ele vai fazer a osteotomia. Então, para acelerar, realiza com formãozinho fazendo a osteotomia. Faz um refinamento, muitas vezes, com a broca e no final com o Kerrison, para realmente ter uma descompressão maior, a introdução da cânula e poder girar a cânula. Então aqui também isso aqui foi de um artigo, não é nosso, só para representar a foraminoplastia e essa descompressão. Então, muitas vezes, de acordo com a direção da faceta, na verdade não faz nem essa foraminoplastia, faz uma facetectomia, né? Acaba fazendo facetectomia. E esses artigos, muitas vezes, eles concluem que não levam à estabilidade, fazendo essa facetectomia unilateral. Passando então um pouquinho mais da transforaminal, falando um pouquinho sobre interlaminar. Então, ali interlaminar a gente já tem uma maior facilidade pela formação dos cirurgiões de coluna. Então, a gente tem todas aquelas etapas, musculatura, ligamento amarelo, gordura epidural, nervo e vai ter realmente aí o disco. Então, falando um pouquinho da anatomia, a interlaminar inicialmente foi projetada para o espaço L5-S1 por algumas peculiaridades que o João já falou de manhã cedo. Então, você tem uma janela interlaminar maior. Muitas vezes você tem uma crista ilíaca aumentada. Em geral, na população, ele está correspondendo a L4, L5, mas é sempre interessante a gente fazer os raios-x pré-operatórios, não para ver instabilidade, também para ver a altura da crista ilíaca e da inclinação do espaço L5-S1. Então, foi aquilo que o João falou hoje de manhã cedo. Se você tem um slope sacral baixo com a crista ilíaca aumentada, você vai ter uma dificuldade de acessar o espaço L5-S1. Outras vezes você pode ter um processo transverso de L5 largo e anatomicamente existe uma diminuição do espaço foraminal de L5. O que eu queria mencionar aqui é o seguinte, não é regra L5-S1 ser interlaminar, o que é acima de L5-S1 ser transforaminal. Isso vai depender de várias coisas, uma delas do posicionamento da hérnia de disco, outra pela sua habilidade técnica. Então, tem pessoas que têm confiança mais em fazer interlaminar, outros mais fazer transforaminal. Então, não é via de regra. Tem gente que faz transforaminal com qualquer nível, interlaminar com qualquer nível. Vai depender aí muito da dificuldade e, para isso, a importância do planejamento pré-operatório. Geralmente, as hérnias de disco L5-S1 ele tende a ser em 75% na axila, o que faz até aumentar mais o espaço interlaminar, tornando até mais seguro. Então, a gente vai passar agora por algumas etapas. Vou mostrar 2 vídeos da técnica interlaminar. Uma das etapas ele consiste na ressecção do ligamento amarelo, muitas vezes através de um instrumento de tesoura, que a partir do momento que a gente faz um orifício do ligamento amarelo, a gente direciona para lateral, ou seja, próximo à estrutura óssea, a próxima faceta. Então, com um descolador, o probe, a gente consegue realmente agora descolar algumas aderências do disco em relação à raiz para poder realmente fazer a famosa manobra do bisel e afastar a raiz do disco, para então ter uma imagem após a dissectomia da dura e da raiz nervosa. Então, aqui vai ser uma ilustração. O bisel agora, ele orienta para a lateral. Então, essa é outra característica do interlaminar. Então, o bisel ele vai de contra o osso, que é seguro. Dependendo da abertura da boca do bisel, a gente vai ter uma maior quantidade de musculatura. Ressecamos a musculatura até poder ver a próxima estrutura, que seria o ligamento amarelo.
A próxima etapa agora seria a abertura do ligamento amarelo. Fazendo essa abertura, é possível realmente introduzir a cânula. Um outro vídeo que eu vou mostrar, ele representa melhor essa liberação do ligamento amarelo. Então, fez a abertura do ligamento amarelo. Ele não parou. E agora a gente vai em direção... Então, e outra coisa, é importante a gente sempre estar vendo o que é que ele está cortando. Então, a gente faz alguma manobra de inversão da ótica para você poder ver toda a estrutura da pinça, da tesoura. Fazendo a abertura do ligamento amarelo, a próxima estrutura é a gordura epidural. Resseca-se essa gordura epidural com uma pinça. Então, a partir do momento que a gente fez a abertura do ligamento amarelo, pode então fazer a introdução da cânula. A cânula, vocês viram que é no sentido do bisel, a ponta do bisel para a lateral. Antes de você fazer a rotação da ponta do bisel, a gente vai fazer toda a liberação das aderências para poder que nessa rotação não causar também lesão nervosa. Uma das técnicas é usar um dissector. Esse dissector você passa por debaixo do nervo e através do dissector, em conjunto com a cânula, você consegue descolar tanto para cranial quanto para caudal. E aqui seria uma imagem pós a dissectomia, mostrando as estruturas nervosas com o fragmento retirado. Então esse vídeo aqui eu vou mostrar, não é nosso, achei bem interessante a ilustração. Então, mais uma vez, ressecando o ligamento amarelo e suas camadas, até o momento que a gente vai conseguir realizar a abertura do ligamento amarelo. Então, realizou a abertura, a ponta romba para baixo, isso aqui é romba, ali aqui é gordura epidural. Então, e aqui a gente está direcionando esse corte para a lateral. Então, aqui está a lateral. E até uma das técnicas é essa, você mantém a tesoura e você vai girar a ótica 90 graus, para poder realmente observar a tesoura comendo e não ter nenhuma lesão. Isso aqui é de medial para lateral. Então, ele continua girando a ótica, sempre no mesmo eixo, né? A gente sabe que tem que ser no mesmo eixo da cânula, ótica e cânula no mesmo eixo. Então, o saco dural aqui é a gordura, aqui seria a gordura epidural com o saco dural. Então, ele girou agora a cânula ao inverso, então foi 90 graus caudal agora, de modo que aqui a estrutura óssea, aqui é lateral. Está tremendo muito aqui. Então, de modo que aqui é a parte óssea, isso aqui é a parte óssea, e liberando esse final do ligamento amarelo. Aqui mostrando que ele estava encostando no osso. Né? Você pode aqui, com a cânula e a tesoura, jogar a sua mão para medial para poder acessar, direcionar para lateral. E aí, com o bipolar, ele está fazendo realmente a liberação, descolando a parte do recesso. Então, ele está bem próximo à raiz. Né? Aqui, pronto, isso aqui seria a axila, dura e a raiz. Isso aqui está na axila. Axila, dura, raiz. Você está entrando do lado esquerdo, né? Do lado esquerdo. Então, aqui seria dura, onde está a ponteador, raiz, aqui é axila, né? Axila aqui, raiz, recesso lateral. Agora ele está lateral, aqui também lateral, entre o osso, faceta, raiz e aqui embaixo está o disco. Ele está tentando descolar, continuando descolando. Então ele chega lá no fundo, pisa o trigger e solta, pisa e solta. Então aqui melhor descolado. Então agora
através do artifício da espátula. Espátula inicialmente lateral para depois girar e descolar as aderências de raiz com disco. E você desce o bisel da cânula lateral a partir do momento que você está afastando com o dissector. Esse movimento aqui não é forçado, tem que realmente perceber que a raiz está liberando. Você está liberando ainda para o ombro da raiz. No ombro. E aqui é o disco já. Seria o disco. Então ele consegue tanto de um lado girar e perceber que está livre, quanto girar por outro lado e ele perceber que também está liberado. Porque ele fica mais seguro. Então, ele até tirou já um pouquinho já do fragmento aqui. Então ele consegue girar por um lado. Existe uma tendência de girar, do mesmo filosofia do transforaminal, girar no sentido caudal aqui para ter menos lesão da raiz, e não no ombro dela, mais embaixo da raiz. Agora, isso é só uma tendência. Uma vez liberado, você consegue girar a ótica para qualquer lado. A partir do momento que está mais complexo, você permitiu aí, então, a ressecção de hérnias de discos migradas, tanto para caudal quanto para cranial, mas aí muitas vezes vai necessitar de uma descompressão maior, até uma pendilectomia, para poder sacar esses fragmentos. Então, através muitas vezes de instrumentais fazendo justamente a descompressão. Hoje a gente até viu um drill, quem estava lá no centro cirúrgico viu um drill bem parecido com esse, onde ele tem uma parte protetora. E para finalizar, dois artigos de evidência que eu achei interessante. Esses dois artigos, coincidentemente, são os dois lá do Hospital do Ooredoo, lá na Coreia, que é chefiado aqui pelo Sun Ho Lee. Esse artigo ele fala o seguinte, ele fala das dissectomias transforaminais L5-S1. Transforaminal não, minto. Ele comparou transforaminal de interlaminar em L5-S1, onde ele conclui o seguinte, que a etapa-chave, na verdade, vai ser a localização da cânula. E muitas vezes necessita de uma foraminoplastia. O Choi, que também é lá o Gun Choi, que é lá da Coreia também, ele tem um artigo que ele fala que em 40% pelo menos precisa. A gente, na verdade, até percebe que é até um número maior. A gente faz foraminoplastia no L5-S1 para quase tudo, já que é um forame menor, estreitado. Nesse artigo aqui, o Choi, ele fala que para as hérnias migradas de alto grau é muito difícil fazer por via transforaminal, mas uma vez eu falo, tanto faz o interlaminar quanto o transforaminal, depende da habilidade e o que o cirurgião está acostumado. Então, nesse artigo, ele conclui, ele tem essa recomendação, não é via de regra. Transforaminal para as hérnias de disco que estão no ombro, ou são centrais, ou que são recorrentes, e as interlaminares que estão na axila, ou hérnias migradas, principalmente aquelas de alto grau, tanto para cranial quanto para caudal. Esse outro artigo, também do mesmo hospital, achei interessante que ele fala dos insucessos. E ele fala de uma experiência de 12 anos, de 2001 a 2012, e eles têm apenas 10 mil casos. Então, eu achei bem interessante. Desses insucessos, ele tem 4,3%, em torno de 400 insucessos, e ele viu que a principal causa de insucesso foi a remoção incompleta, em torno aí de quase 3%. E outros motivos seriam a recorrência, a persistência. Recorrência ele considerou uma melhora completa de sintomas por duas semanas. E fez também imagem mostrando a ressecção e depois uma nova imagem mostrando a recorrência e menor ainda dor relacionado à via. Das remoções incompletas, a maioria seria pelo posicionamento incompleto da cânula. E na maioria das vezes, esse posicionamento incompleto da cânula, quando você tem hérnias de discos mais centrais. Então, assim, eu coloquei esse artigo para a gente fechar, que na verdade ele incluiria talvez num tema melhor de complicações, mas eu achei interessante pela casuística do hospital. É um artigo que tem limitações, é um artigo retrospectivo, mas pelo N é bem interessante.